Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje, com fé no Filho de Deus, desejando que chegue e vos encontre com paz, que segundo a andança dos tempos, paz, repetidamente é quase impossível, né? Que sabemos que estamos vivendo o fim de todas as coisas para recomeço de um novo mundo, né? Mas ainda tem como tirar paz do meio da turbulência, certo? Então, é como peixes em uma cachoeira. Ele está misturado com pesos, com uma maneira giratória, mas ele não deixa de ser peixe e sai ileso daquilo. Por quê? Porque é uma cachoeira que talvez outro animal, outra coisa não suportasse, mas ele é peixe. Ele está dentro da água e por isso ele é acostumado já com esse turbilhão, com essa diferença que pode acontecer. Nessa reviravolta, ele já sabe como agir, né? Então, e o que falta para que nós consigamos pelo menos um pouco de paz é a nossa aproximação com Deus. Aí se você me perguntar, mas como eu faço essa aproximação com Deus? Alguém sabe quando ele está bem próximo de Deus ou não? Vamos que pode até nem haver uma pergunta assim, mas se houver uma pergunta assim, tem como aproximar de Deus, sim, e tem como afastar de Deus, sim. As duas coisas. Agora, a escolha, quem faz é a pessoa, certo? Não chamando, que eu gosto de repetir essas palavras, um grupo de pessoas e dizer, vamos aproximar de Deus, agora é impossível, viu? Você indo na sua situação própria, de pensamentos, de mudança, você no meio desse grupo pode sair bem ou sair machucado na consideração baseado no espiritual. Porque onde há porções de pessoas, há também variedades de entendimento. Porque ninguém entende da mesma maneira. Pelo menos a diferencinha, numa coisa só, tudo bem. Mas quando inclui várias coisas, várias maneiras de aplicações desses pensamentos, é claro que não vai bater de igual para igual. Então, tem alguém que acha que fazendo assim, ele fica certinho com Deus. E tem alguém que pensa aquela mesma coisa que esse disse, não, assim não vai dar certo. Eu vou fazer assim. E isso, a energia que vem de Deus, aquela mesma que Jesus disse assim, onde estiver 2 ou 3, vamos mudar para nossas palavras. O máximo, 2 ou 3. Porque seria mais fácil que eu dissesse assim, onde se encontrar um público bem grande, quanto mais, melhor, aí a minha presença aumenta no meio desse pessoal. Não teria que ser assim, mas, veja, ele disse 2 ou 3, né? E tem lugar que eu disse um só, tá?
mas lugar que falasse, ajunta 5.000 ou 600 pessoas, ou 400, à medida que vocês aumentam lá, eu vou aumentar aqui o volume das bênçãos, das minhas manifestações. Ele tinha dito assim, mas ele diz, entra no seu quarto, fecha a porta e ora a Deus, e ele em secreto, te ouvirá e te recompensará. Você vai sair dali abençoado, certo? E por que ele não disse, junta uma turma, entra para dentro desse local fechado, e lá vocês oram a Deus e em segredo vai te ouvir e recompensar. Aí já não era mais segredo. Já não era mais segredo. Já não estava mais secreto. Secreto ou segredo é algo escondido. É algo que nem sempre pode ser falado ao público. Então, com essa multidão junto, não estou incentivando alguém que não vá aí na sua denominação, que eu não tenho nada contra. Eu não estou aqui para pôr defeito em ninguém. Eu estou aqui para falar das coisas que é real e que tem base escriturística. Então, entrando um segredo maior ainda, né? Porque agora só você sabe de você. Se há alguém que passa a saber da sua vida é porque você contou. Ou deixou vazar. E alguém contou por você. Mesmo que você não autorizou. Tem pessoas que falam assim, olha, eu vou te contar um segredo aqui, mas você não conta pra ninguém, viu? Ó, viu? Não conta pra ninguém. Daqui uma semana até as crianças da escola do seu bairro sabem todo dia a seu respeito. Ué, mas você pediu um segredo. Mas quem que você pode adivinhar que ele é um guardador de segredo? Alguém pode até dizer, ó, minha avó, você podia falar o que quisesse para ela. Se você falasse para ela, não conta, ela não contava. Mas se nós vamos adivinhar quem é essa pessoa no meio de um grupo grande, é melhor não falar. Eu tive uma revelação com um anjo, ele me disse da seguinte forma, você quer viver bem? Não passe a sua intimidade, coisa alguma que só cabe a você, para outras pessoas. Porque, com essa palavra que eu estou falando aqui, porque sai da sua boca uma coisa, ao chegar à esquina, se foi passando por alguém, já passou de 10 que sabe do que você falou para uma pessoa. E aí, isso não te interessa. Isso não vai trazer nada para você. A não ser que seja algo que você tenha que perguntar, mas naquele sentimento, naquele programa que você programou, para que viesse a acontecer de bem a você. Antes você pede a Deus direção e diz, Senhor, me cerque, vigia as minhas palavras, controla o meu cérebro para que eu não fale demais e que também não fique faltando palavras, né? Porque mal completo o que você tem a passar, a pessoa não consegue adivinhar o resto, certo? E se você falar demais, tudo que é demais sobra. E aí você começa a propagar as suas fraquezas ou algo de forte que tem em você, que seria sua defesa amanhã. Você conta para o inimigo sem saber que ele é seu inimigo, e aí é presa fácil. Esse anjo usou até essa palavra que eu falei agora. Você vira presa fácil na mão do inimigo. Você conta para ele tudo, entrada e saída, eu sou assim, ou eu
se me agitar, eu passo a ser assim. Quando o inimigo vier para cima de você, ele vem com tudo decorado. Ou tendo você como um pobrezinho de força e de conhecimento, já te pondo lá embaixo, faltando até com respeito. Só que ele não vai, às vezes, te falar, né? Mas esse é o pensamento. Ou ele vem falando, olha, eu tenho que ir preparado, porque o camarada lá, vou te falar, hein? Apertar ele é logo que ele parte para cima. De que jeito você acha que esse inimigo vai te encarar? Preparado. Você preparou o seu inimigo para saber da sua vida, para se meter em coisas que é só sua. Você passou para ele está informado. E nesse mundo aqui, pode contar nos dedos as pessoas que são realmente nosso próximo. Certo? Quando a Bíblia diz amai ao próximo como a ti mesmo, você vai lá no Bom Samaritano, aqui dentro, ó, e vê quem foi que passou lá e viu aquele homem quase morto, machucado pelos ladrões. Veja quais foi o que passaram lá primeiro. Um sacerdote que batia no peito e naquele tempo era ele o juiz das leis, certo? E na parte espiritual também ele operava. Para julgamento levava-se ao sacerdote e também em casos espirituais sacerdotes, certo? Passou, desviou daquele corpo machucado e foi-se embora. Aí depois veio um fariseu. Quem era o fariseu? Os religiosos líderes de hoje, certo? Ele era um tipo de religião diferenciada do sacerdote, mas que ambos caminhavam juntos. Só que muitas coisas que o sacerdote colocava que tinha que ser assim, aquele fariseu, ensinador de doutrinas, não concordava com tudo. Mas por causa que ele era juiz, comandava leis também, a não ser a religiosa, então agora, né, fica tipo esses, eu não vou chutar a barraca, porque senão eu vou ser excluído. Você viu? A situação era a mesma. Aí passou esse fariseu todo santo, né? Todo santo. Passou, olhou o corpo machucado e sumiu. E naquele tempo, se separaram dos samaritanos, porque eles ficaram santo demais, os fariseus, e achava que até de dar um bom dia para um samaritano, ele já entrava em pecado. Eles se desviavam do caminho para não encontrar um samaritano. Eles o amaldiçoavam, aquele povo, porque dizia que eles eram pecador. E vem um samaritano viajando, uma viagem longa, montado no seu animal, passando por ali, ele se assustou e viu aquele corpo caído. Um homem que pelos outros era considerado do diabo. Vejam bem, prezado ouvinte. Eu estou falando nessa live, estou rodeando. Veja bem a situação. Ele era considerado que ele era do Satanás. Por quem? Pelos religiosos, pelo sacerdote, pelo fariseu. Mas ele desceu do seu animal. Eles conduziam naquele tempo vinho e azeite da oliveira. E é até hoje, porque o povo deixou de usar. O vinho usado até como remédio, né? E o azeite. Eles carregavam com eles em qualquer viagem. Todo mundo tinha. Carregava. Porventura, se machucasse ou alguma coisa assim. Então, ele desceu, fez aquele pré-tratamento ali, com aqueles recursos que ele tinha, que era o vinho e o azeite, e
amarrou as suas feridas, que tinha, pelo que diz a Bíblia, ele estava muito machucado. E colocou em cima do seu cavalo, porque ele não tinha um animal ali, um machucado. Os ladrões pegou ele lá e colocou em cima do seu próprio animal. E andando de a pé, ele puxou de volta o seu animal com o enfermo em cima. Chegou-se num pequeno povoado, tinha ali uma estalagem, que é a mesmo o hotel de hoje, né? Só que bem simples. E ele entregou para o dono da estalagem e deu uma quantia em dinheiro e disse, olha, o senhor cuida desse doente, se for preciso levar em algum outro lugar para tratar, faça o tratamento necessário. E eu tenho que viajar, eu não tenho outro jeito. Eu vou viajar e fica essa quantia de dinheiro, que a Bíblia não refere a quantidade. Mas quando eu voltar, eu venho direto aqui para saber a situação do enfermo e o que demais tiver que pagar, eu pagarei. Do diabo, né? Interessante isso, né? A religião, não os religiosos, a religião, por que eu falo assim? Porque o religioso não se mete nisso, não. Ele é revelado, ele vê todos os erros que tem lá dentro e cai fora. Ele não dá conta de enganar um religioso. Engana pessoas que estão tentando ficar santo por uma religião. Esse eles fazem logo a cabeça dele. Certo? Aí veja bem, o que eles diziam ser do diabo e eles que eram de Deus, santos, deixou o homem lá, ia morrer lá, de sede, sol, escaldante, porque na região de Israel, quando é frio, quando é quente, é muitos graus, ninguém sabe, não explica que época que foi, só sabe que do jeito que eu estava ele ia morrer. Mas passou um que era do diabo, como diz eles, né, que ele sim era de Deus, e eles trocou o lugar. Nós somos de Deus e somos essas pestes. Agora ele é do diabo. Mas interessante, né? Ver a blasfêmia. Sem palavras disseram que do lado do diabo é melhor. Tem gente mais boa. Não sou eu que estou falando isso não, porque eu não sou doido. Eu estou dizendo que eles, sem precisarem falar, eles já disse isso. Fique do lado do diabo que as pessoas são melhores. Não vê lá o samaritano, lá diabólico, como diz eles, salvou a vida daquele machucado. E impressionou-se tanto que disse, fica aqui o dinheiro para vocês ir cuidando dele, e quando eu voltar eu vou passar aqui. Ele não perdeu o compromisso, não. Ele via lá que não tinha jeito, ele tinha que ir, mas quando voltasse, a primeira decisão era ver como está aquele que eu socorri. E disse para o dono da estalagem, pode gastar com ele, viu? Que ele precisar. Cuide dele aí para mim. Quando eu voltar, o que demais desse que eu deixei tiver gasto, eu pagarei. A responsabilidade é minha. Amigo, tem jeito de se enganar onde está Deus e onde está o diabo? Não tem, amigo. Não tem de enganar, não. É nós que tem que procurar. Ainda mais com a palavra daquela, não confie no homem, não ponha no homem a sua confiança. Filho de Deus falando. Aí eu pego e ponho. Aí qualquer dano que vier para cima de mim, Jesus não tem nada a ver com isso. Você entendeu? Se você topasse com ele pessoalmente, dizer, Jesus, eu estou te seguindo, mas aí, ó, o que aconteceu? Não, mas você não estava me seguindo. Você estava seguindo o líder de uma seita. Esse foi o seu problema. Que você orou, não foi curado, você pediu pelos seus negócios, não deu certo, você nunca consegue aquelas coisas que você precisa, é porque você não está me seguindo. Você está seguindo um líder
que está muito abaixo de você, porque você pelo menos está indo lá procurando um meio de se salvar. E ele está lá sabendo que não é assim que funciona. Porque quem é o mais inteligente julgado na Terra? É o que mais estuda, é o que se formou, não é isso? Você chega para arrumar um emprego numa firma, se gasta um grau de estudo, ou uma formatura até, eles vão perguntar, nós estamos precisando de gente nessa área. Você está apto para tomar esse lugar? Se você dizer, não, então, desculpa, mas nós precisamos de gente assim. Não é assim que funciona? Então, eles têm a obrigação até de assumirem algum deles, viu? Pense bem, porque eu não falo maneiro, não. Só que eu não ataco diretamente as pessoas. Eu digo que tem. E prova para mim que não tem, né? Então, ali, eles estão obrigados a te falar certo. Mas acontece que estudaram tanto nesse sentido que sabe torcer o versículo e fazer ele dar outro sentido e lascar com a sua vida. Misericórdia. Misericórdia. Ah, mas aí ele diz que não ataca, não pode, as leis não permitem. Não, eu não estou apontando a pessoa, eu estou apontando os erros que não devemos cometer e principalmente quando usamos esse livro. Certo? Porque aqui só os que forem revelados vai conseguir entender. Então, prezado amigo, é isso. Sabe por que nosso país chegou assim? As pornografias desenfreadas aparecendo até em redes sociais, até para criança, tá bom? Que as crianças hoje, eles têm um certo entendimento no celular, talvez melhor do que um adulto. Ele abre e assiste todas aquelas tranqueiras. E depois daqui, quando vai chegando aos 9, 10 anos, ele não pega outro caminho. Porque a glória do mundo tem sido a prostituição. Certo? As pessoas que eu digo, parte, não em si todas. Teve deles que chegou a dizer que o casamento ultimamente tem sido por causa do sexo. E pior, veja o que eles estão fazendo sexualmente, sexo em grupo. Você acha que Deus ia ter piedade do mundo como esse? Sodoma e Gomorra foi queimada por causa de sexo. Transviaram, mudaram os costumes. E aí, a vingança de Deus chegou. Quando entra em certo tipo de festa, que é proibido falar até os nomes, né? Não pode falar nome de festa. Também não. Viu? Então, tem tipos de festa que acontece por aí, que o sexo acontece no meio do público. Eu estava assistindo um repórter mostrando, claro, com aquela tampagem, assim, para não ver a imagem tão completa, mas dava para ver certinho, uma roda de pessoas num baile aí desses que enche o saco aí na rua, uma menina e o rapaz dizendo que ela tinha 14 anos de idade. Ela estava fazendo sexo ali com vários rapazes dentro da roda que estava cercado pelos outros. Eles eram a parede. Certo? Você, pregador, você acha que Deus tem alguma coisa para doar para uma situação dessa? É Sodoma e Gomorra, meu amigo. Você não está com a Bíblia na mão, não? Você cegou? Ah, tá certo. Porque o apóstolo São Paulo falou que nessa época, o Deus desse século cegaria o entendimento das pessoas para que não entendessem. É isso, meu prezado, que está acontecendo com esse país. Tá
tá bom? E tem forma, já que eu falo todo dia do fim do mundo aqui, e a Bíblia nunca falhou uma profecia bíblica, de algum canalha por aí, profeta, falhou. Porque ele esqueceu que a profecia só durou até João, os profetas. Certo? E depois disso tem profecia, mas palavras faladas. Né? É o assim diz o Senhor. E tem que ter classe para isso também. Não é qualquer um, não. Deus não pegava Isaías para poder ser profeta. Saiu um anjo do altar com a pinça ou a brasa de fogo e colocou na boca do profeta. E ele disse, porque ele era de impuros lábios. Quer dizer, teve que passar um check-up, né? Fogo é sinal de pureza, queima, tal, e de destruição. Mas tem hora que ele é usado no sentido de purificação, como no caso do ouro, e a Bíblia refere. Aí, então, ele estava pronto. Quando fizeram a pergunta lá no espiritual, quem nós enviaremos? Ele disse, envia a mim. Ele se sentiu pronto para isso. Então, o que temos que fazer nesse turbilhão que está acontecendo, amigos? Aproximarmos de Deus, certo? Não do homem, porque senão ele acaba de nos afundar. Porque se o homem resolvesse problemas, já entrou homem demais na liderança e os problemas só aumentam. É um brigando contra o outro, um desconferindo em palavras e quando ajuntam lá para fazer leis, para mudar a nossa vida, sai no tapa e pronto. E quando termina, nada virou nada e pronto e acabou. Será que Deus vai entrar no meio dessa bagunça para abençoar quem? Porque os que não estão fazendo, às vezes, são cúmplices. E os que não são cúmplices deixaram ser enganados por mensageiros do diabo. Será que tem alguém sadio no sentido espiritual? Para que faça uma oração e ela desça aqui no mundo? Será que tem? Tem. Mas se Deus o autorizar, por piedade de alguém que largou o mundo, largou os homens ensinadores e passou a obedecer a palavra de Jesus e focou diretamente a luz espiritual. O céu, os céus, não esses céus que anda falando por aí, os céus, onde funciona tudo, esse comando divino, treme, certo? Treme e solta energias, exalam energias que vêm diretamente àquelas porções em cada pessoa que afastou, que resolveu fazer o certo e afastou de pessoas que a Bíblia refere, apartai-vos de quem anda desordenadamente, porque senão ele vai te fazer pecar, certo? Então, prezado ouvinte, eu peço a você, deixe o seu like, me ajuda nesse canal, porque eu não me sinto sozinho falando essas coisas. Não, eu recebo ordens de revelações espirituais que eu peço toda manhã e todas as noites. E peço por você, meu amigo, que Deus te revele, porque sem revelações ninguém verá o Senhor, viu? Vai ver, mas não nessa etapa, ver nesse sentido, porque um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor nosso Deus e serão julgados, certo? Então, eu quero fazer um pedido a Deus nesse instante. Senhor, meu Pai,
Eu quero agradecer ao Senhor pelo ontem, por todos os dias da minha vida, e agradecer pelo hoje, que estou com vida, e pedir, interceder por todo mundo, Senhor, por toda a terra, aquilo que puder ser feito às pessoas, porque o Senhor é que vai resgatar os seus filhos que o Senhor criou. E nenhum o Senhor vai deixar se perder, como estão pregando. Mas o Senhor vai esperar vir o último. O que não vier por amor vai vir por dor. Não é que o Senhor quer ele a força, é que ele vai tomando as decisões por revelações e procurando salvar o seu espírito. Agradeço os anjos e o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.